Olá! Mais uma vez nós vamos juntos celebrar ao nosso Senhor. Somos gratos a você que nos recebe na sua casa para ter esse momento de adoração ao nome dEle. Fique conosco, vamos juntos adorá-lo. Igreja Batista Talapa, mesmo que distante, conectada a você. For the
Esse tem sido um tempo precioso para crescermos como discípulos de Jesus e nos envolvermos em cada área da nossa igreja, em especial nesta área que é a contribuição financeira. Continue expressando a sua fidelidade através do dízimo, a sua generosidade através das ofertas, o seu compromisso com a sua igreja local. Somos uma família e tenho certeza que o Senhor vai sustentar a sua vida, a sua família e também vai nos sustentar como Igreja de Jesus Cristo. Contribua, se envolva, participe e continue firme na caminhada com Cristo e na caminhada comunitária. Deus te abençoe grandemente.
Graça e paz, bom estarmos juntos mais uma vez, bom estarmos juntos diante da palavra do nosso Deus. O tema da nossa meditação será a força que vem de Jesus Cristo, com base no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, uma porção da Escritura bastante conhecida de todos nós. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Vamos orar. Bondoso Deus, que a Tua palavra realize Tua vontade de uma maneira muito especial, que ela trate os nossos corações, que ela alcance cada um dos Teus filhos, segundo a necessidade de cada um, e que o Senhor seja exaltado. Tua é a glória, em nome de Jesus. Amém. Jesus está fazendo um convite para os seus ouvintes. Ele nos chama para tomarmos, para assumirmos o seu jugo. Esse convite certamente não foi feito para corajosos. Ele nunca esteve interessado em pessoas destemidas, que estão correndo atrás de uma vida próspera, de uma posição elevada. O próprio Senhor Jesus se dobrou humilhado sob o peso da cruz. O jugo de Cristo não é para os dotados de bravura, para aqueles que são cheios de coragem, segundo o padrão desse mundo. Ele é para os derrotados e feridos, para quem reconhece sua triste condição de causador e de sofredor de males por causa do pecado. Jesus convida os indignos e os fragilizados, aquele que desejou fazer o bem, mas que não conseguiu, que se esforçou para não fazer o mal, sem contudo ter sucesso. É para quem não consegue se livrar das amarras do próprio orgulho e que vive oscilando entre a presunção e a autopiedade, conforme as circunstâncias. E é principalmente para quem percebeu que os ídolos da religião ou da irreligião, do materialismo, das ideologias, sempre fracassam, porque ídolos nunca entregam aquilo que prometem. Eles jamais poderão satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. É aos cansados e aos sobrecarregados que Cristo fez este convite, dizendo: venham a mim, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. E a atitude que se deve tomar para aceitar este convite maravilhoso do Mestre é: pare de tentar ser forte com a própria força. E para isso, é necessário abraçar a fraqueza para ser vestido da força que vem de Jesus Cristo. O que estamos presenciando hoje no Brasil e no mundo, na política e nessa guerra cultural de narrativas, que não deixou de fora nem mesmo a pandemia do coronavírus, confirma que existem coisas neste mundo que definitivamente não vão mudar. A principal delas é a ânsia pelo poder. Tudo no mundo se torna uma luta de poder. Ao longo da história, essa batalha tem produzido opressores e oprimidos, enganadores e iludidos, reacionários e revolucionários. É assim desde que o ser humano rompeu com o seu Criador e com os seus semelhantes, a comunhão que tinha
e que era perfeita antes do pecado entrar na história e romper algo dentro de nós. Ao atender o convite de Jesus de acolher a fraqueza e tomar o seu jugo, nós, portanto, estamos assumindo a única solução que existe, a única saída que é proporcionada e garantida pelo próprio Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo assumiu a condição de fraqueza ao vir ao mundo e a viver como um servo obediente em tudo ao Pai e completamente sob a direção do Espírito Santo. Ele não usou espada, mas a toalha, e dessa maneira nos deixou o exemplo. Os seus milagres não foram exibições de poder, mas atos de compaixão. Jesus não marchou para o trono à frente de um poderoso exército. Ao contrário disso, ele cambaleou sozinho sob o peso da cruz, a fim de nos dar a vida e a salvação por meio da sua morte. Seus primeiros discípulos viveram em fraqueza, em temor e em grande tremor. Eles eram todos os dias entregues à morte como ovelhas destinadas ao matadouro, tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Paulo resumiu assim a vida dos servos de Deus do passado. E ele também aprendeu uma lição muito valiosa com o próprio Senhor Jesus no tempo em que enfrentou uma aflição aguda. É assim que ele retrata. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meio do meu intermédio. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Quem participa das disputas de poder desse mundo vive tomado de inveja, de ira, de amargura com relação às pessoas, vive amedrontado pelas circunstâncias e inseguro com relação a Deus. Quando 2 dos discípulos do Senhor Jesus pediram para sentar um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo dele, quando assumisse o seu trono, ele respondeu assim: entre vocês será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. A lógica da força é uma lógica que petrifica o coração. Presos nessa lógica, os primeiros ouvintes de Jesus, a começar pelos religiosos, tentavam se tornar aceitáveis a Deus a partir do seu próprio esforço, como se Deus pudesse vir a se tornar devedor deles. E quando se julgavam bem-sucedidos, esperavam que as circunstâncias operassem em seu benefício. Eles bajulavam os seus pares e eram implacáveis em amaldiçoar aqueles que eram diferentes deles ou que, segundo a sua própria medida, estavam abaixo do padrão. A lógica da força era e ainda é um fardo muito pesado, maligno, reprovado por Deus. Jesus Cristo convida por isso a todos aqueles que são oprimidos por esse fardo a se livrarem dele e a tomarem o seu jugo, que é leve, que é suave. A única maneira aprovada de Deus é descarregá-lo perante os pés de Jesus Cristo. Quando nós atendemos a este convite, o nosso coração é penetrado pela graça do nosso Senhor. A sobrecarga do nosso pecado e da nossa fraqueza, somado ao peso das soluções erradas que buscamos durante toda a nossa vida, é dissipado. Somos definitivamente libertos da angústia
de tentar ser fortes com a própria força. Ao confessarmos o nosso pecado, crendo que por meio de Jesus Cristo somos realmente perdoados, o fardo que nos oprimia e o jugo que nos dirigia para a perdição são removidos. Assumimos o jugo de Cristo e nos tornamos então dirigidos por Ele, conduzidos, prisioneiros do seu amor. Nunca mais precisaremos viver pela lógica da disputa do poder, mas sim viveremos pelo serviço compassivo. Não iremos mais bajular os iguais e julgar severamente os diferentes. Não seremos mais idólatras dos símbolos de poder deste mundo. Eles não mais nos encantarão, muito menos nos enganarão. Não precisaremos mais deles, não competiremos mais por eles. Eles perderão toda a sua força. As pessoas já não serão mais inimigas, já não serão mais ameaça, elas se tornarão alvo da nossa hospitalidade. Olharemos com compaixão para aqueles que ainda carregam o jugo terrível que antes também nos oprimia. Nosso desejo e oração será que todos acolham também o convite de Cristo e recebam esse jugo suave de amor que está sobre nós. Agora, meus irmãos, se tudo que eu disse até aqui está certo, então a situação do povo chamado evangélico em nosso país é atualmente muito preocupante. Parte substancial do povo evangélico revela estar seduzido pela lógica de poder e disposto a usar os mesmos meios ímpios para consegui-lo, para preservá-lo. Mas nós que atendemos o doce chamado de Jesus, nós que atendemos ao convite para tomar o seu jugo, para aprender da sua humildade e mansidão, devemos ser os primeiros a demonstrar corações esmigalhados e dissolvidos pelo Espírito Santo. Como disse um mestre da espiritualidade do passado, o coração dos santos é um coração liquefeito. Portanto, não se deixe contaminar pela lógica deste mundo. Deixe de ser forte com a sua própria força. Acolha, abrace a fraqueza de Cristo para ser revestido do único tipo de força legítimo que provém do Senhor, aquela que não busca o trono, mas a toalha, que se contenta em ser como o nosso Senhor e não maior do que Ele. E o nosso Senhor foi e continua sendo um servo. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.
amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Foi muito bom o tempo que estivemos juntos aqui, celebrando ao nosso Deus. Nós vamos ter outras oportunidades, mas pedimos ao Senhor que até então, até que nos encontremos novamente, Ele os guarde, Ele os proteja e os livre de todo mal. Igreja Batista da Lapa, mesmo que distante, conectada a você.